Chegamos novamente para mais uma aula matemática. A gente chega assim para abalar, né? O negócio é o seguinte: a aula anterior a gente trabalhou Enem. Enem, fiquem preocupados, Enem se desesperem, porque vai dar tudo certo. Aqui a gente está nesse caminho preparatório, né? Então... E nem desistam de fazer uma questão por dia, porque nós vamos ficar ali no pé de vocês, tá certo? Esses professores de matemática são os mais legais, né? Que gruda no povo e não desgruda. Mas agora estamos de novo penteado, né? Porque agora é uma nova temporada. Nova temporada? Ou é uma nova série? Um novo episódio. Acho que a série continua a mesmo. Série continua... Não, então é uma nova temporada. É? Porque agora a gente vai sair um pouquinho. Não, eu vou falar para vocês uma coisa. Série... Eu não assisto, entende? Não assisto. Não sei, não sei, é estranho. De repente acaba tudo e não acabou nada. Aí tem que ficar mês, 2 meses. Eu prefiro assistir filme que tem começo, meio, fim. Acabou o filme. Eu já assisti algumas também, mas eu também fico nessa pegada aí de um negócio incerto, né? Não, tem começo, mas não tem fim. Aí tem umas que renovam, tem outras que não renovam, mas sei lá. Então eu vou ficar na expectativa de que? Não, melhor não, melhor... Né? Então agora a gente vai para o derradeiro, o último assunto do terceiro ano. Falo, pois é, né? Porque quando fala último assunto, fica meio pesado, né? Estamos chegando perto do fim. Estamos. Agora é o seguinte, ainda temos muitas emoções, tá? Fiquem atentos aí ao final das aulas de matemática do terceiro ano, que muita coisa ainda tem para acontecer. Mas para a aula de hoje, 48? 48. Uou! E a gente ainda tem mais um assunto para mostrar para vocês, então vamos de aula! Aula 48.1. A gente vai estudar agora um detalhezinho, uma nova temporada da série da álgebra. Então a gente vai para as equações algébricas na sua primeira parte. Onde a gente vai estudar equações polinomiais, que mais? Definição e elementos Como de equações sempre, né? polinomiais. Raiz e conjunto solução. Olha só que legal. Raiz e conjunto solução. Significa que, às vezes, o número é raiz, mas não se encaixa na solução daquele problema. Verdade. E ainda temos o TFA, que é o Teorema Fundamental da Álgebra. Ai, meu coração. Legal, né? Adorei. Esse TFA parece até nome de... É isso aí. Ferrovia. Ferrovia de trem, TFA. Teorema Fundamental da Álgebra, a gente chega lá, beleza? Vamos às habilidades, que agora são outras. Novas habilidades para a gente contemplar e ficar habilidoso, competente, olha lá. Resolver equações algébricas. Beleza. Utilizando o TFA. E calculando raízes múltiplas e número de raízes. Compreender raízes racionais e também raízes complexas. Aqui, agora a gente está nessa vibe, né? Tem raízes racionais, nos números racionais, dentro dos reais, e tem raízes complexas, olha aí. Então, dentro dos números complexos também pode ser inserida as equações algébricas? Sim, sim. Então tá tudo ligado, por isso que são temporadas dentro do mesmo assunto, beleza? E vamos que vamos, hora do oferecimento do dia. E como a gente falou, estão chegando aí registros pra gente, chegando fotos novas, os professores estão enviando. E então, olha aqui, a gente tá precisando mostrar pelo menos 2, né? Pra gente conseguir finalizar as nossas aulas aí, contemplando todos os professores presenciais que nos enviaram. E essa escola tem uma jardinagem muito bonita. Essa área externa tá linda. Tá linda, né? Mesmo. Olha lá, toda preparada, toda arrumadinha. Eu vou falar uma coisa para os outros alunos. Os outros que talvez ainda não tenham feito isso. Não é que isso aqui, porque não sei quem comprou. Não. São os alunos da escola, são os professores, são aquelas pessoas que cuidam da escola, que se dedicam, né? Que se unem e fazem isso. Olha lá, tem mais uma fotinho aqui. Olha e aí, lindo. dá um foco nisso aí. Quem planta amor, colhe felicidade. Uau. Tá escrito lá no jardim. Olha que legal. Muito linda essa, né? Uma raiz aí de uma planta, né? Bem bonito. Quem planta amor, com certeza, colhe felicidade. E essa escola é qual? Fernando Sabino. Fernando Sabino. Os nossos alunos são sabidos aqui, né? A turma da Fernando Sabino, que a gente chama de Sabido. Sabidos, é onde mesmo?
Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis. Alto Alegre dos Parecis fica pertinho de Costa Marques ali ou não? Eu tô perdido no espaço. Não sei, professor Maurício. Aí você está exigindo muito da minha parte geográfica de Rondônia aí. Alto Alegre dos Parecis, então aquele beijo, aquele abraço para o professor Sérgio Luciano e para todos os alunos aí do terceirão da escola Fernando Sabino. Olha aqui, que legal! Olha lá, mediação tecnológica, o futuro é agora. Bem-vindo, respire fundo, sorria, entre e sinta-se em casa. E o que temos ao fundo ali dos meninos? Brincando com os números. Brincando com os números, olha que top! Essa foto arrasou. Então, aquele beijo no coração de vocês, tá, meninos? E também ao professor Sérgio aí, tá bom? E claro, vamos para outro oferecimento do dia. Olha lá, mais um. No próximo, a gente tem uma outra escola bem bonita, bem organizada, bem limpinha. Nossa, chega a dar gosto a gente chegar numa escola assim, né? E que escola é essa? Vamos ver? Essa escola é Maria Rosa de Oliveira. Na verdade, a escola Jean Piaget, né? Extensão Maria Rosa de Oliveira. Olha que legal. Essa galera aí eu conheço. E vem pra cá, meninos! Lá em Espigão do Oeste. Olha lá, que lindo. Quando eu falo Espigão do Oeste, ela chega a falar Espigão do Oeste. Meu coração bate mais forte pelo Espigão, porque a professora Lúcia já morou em Espigão, né? Então tem um carinho muito grande por esse lugar, assim como Cacoal. Olha aí, então vem aqui com a gente dá aquele abraço. Professor Ranieri. Professor Ranieri, que a gente está nesse processo, tá? Tem uns que a gente às vezes não lembra, mas quando a gente lembra, a gente fala. Professor Ranieri e a turma aí da Maria Rosa de Oliveira, do terceirão. Beijo no coração, um abraço a todos vocês. É muito legal a gente poder colocar as fotos aqui e se sentir mais próximo, conectado com vocês, tá bom? Vamos de conteúdo agora, temos muito o que estudar, então agora a gente vai para a parte 1 de equações algébricas. E aí, o que você entende por equações polinomiais? Será que você lembra? Olha aqui, vamos conversar um pouco aqui. Falando de equações polinomiais, vem de polinômio, né? Vem de polinômios. Então, o que a gente pode pensar? Bom, para ser equação, lembra que a gente teve uma aula de equação, acho que foi no primeiro ano, que fala que para ser equação tem que ter parte literal, tem que ter número e tem que ter um ingrediente especial, que é uma igualdade. Então, a equação polinomial deve ser o quê? Deve ter um polinômio com uma igualdade. Beleza, então a gente vai definir, vai mostrar os elementos, mas nada muito novo, porque pelo jeito já é coisa conhecida, né? Então aqui o terceiro ano, galera, ele só aprofunda o que já foi visto. Né? Então, na verdade, tirando assim a parte de números complexos, que eu acho que é propriamente dito para o terceirão, de resto é sempre um complemento. E além disso, os números complexos também já vêm complementando os números reais, né? Isso. Então também não é 100% novo. Então tudo no terceiro ano é um complemento do que já foi estudado nos anos anteriores. Beleza? Vamos lá então, definir, mostrar elementos, agora é com a gente aqui, olha lá. Falando de definição, então, lembra quando você começou a usar letras ou símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? Lá pelo sexto ano já tinha essa, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Pois é. Então, faz muito tempo, né? A gente tem um... Então, quando a gente começou a usar letras e símbolos no lugar de números, a galera começou a ficar arrepiada, né? Ó, na verdade, olha aqui, conversando um pouquinho com a gente, na verdade, o que acontece? A gente tem, olha aqui, uma parte que, a princípio, só estudava números, né? Mas aí, lá pelas tantas, vem aqui com a gente, galera, pra gente dar uma conversadinha. Olha aqui o que acontece. Começaram a colocar uns quadradinhos, né? No lugar do número. Na verdade, tipo, 2 vezes um quadradinho dá 6. Quanto vale esse quadradinho? Depende da professora. Porque quando a professora lá do fundamental era boazinha... Bota uma estrelinha? Colocava um coraçãozinho, uma florzinha, alguma coisa atrativa, que substituía a ideia de um número. E aí ela começava a perguntar, não, se eu tenho aqui uma maçã, mais 5, e deu 10, quanto que vale a maçã? Esses já eram os símbolos, né? Já eram os símbolos. No 7º ano, aí sim, a gente começa a estudar a álgebra propriamente dita e vai inserindo letras. Então, já faz tempo que a gente faz dessa forma, né? Então, peraí. Então é por isso que nós, professores de matemática, às vezes, temos uma
uma imagem de vilão para os alunos, não é? Porque a tia lá do fundamental coloca um coraçãozinho, coloca uma maçã. E a gente coloca A mais B igual a X, não sei como. Joga um X, um Y. Não é? Então, entendi agora. Pois é. E com isso, então, se já faz tempo, já é algo conhecido, né? Mas a gente tem um vídeo aí para mostrar para vocês que vai falar sobre a história da álgebra. Vamos assistir. Vem cá, você saberia me dizer em que momento da sua formação começou a usar letras ou outros símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? Lembra? Sim ou não? Mas por que eu estou te perguntando isso? É simples, porque tudo isso tem a ver com álgebra. Veja bem, no início dos seus estudos matemáticos, você sem dúvidas fazia contas e resolvia problemas que tinham bastante ligação com o seu dia a dia. Até que chegou um ponto em que resolver problemas ficaria mais complexo, ou seja, mais difícil, não é verdade? Foi nesse momento que houve a necessidade de colocar artifícios que facilitavam mostrar componentes do problema, usando letras que representavam a incógnita. É daí que vem a expressão o X da questão. Na história também foi assim. Voltando lá nos tempos antigos, os célebres papiros egípcios, vimos que no início os problemas tratavam de situações do dia a dia e eram resolvidas de um modo simples, quase por tentativa e erro. Mas com o tempo surgiram os símbolos e a aritmética se transformou em álgebra. A álgebra surgiria com a finalidade de resolver equações. Por isso poderia até ser chamada de ciência das equações, né? Segundo Baumgarten em Tópicos Especiais da Matemática. Dizemos então que equações algébricas, quando compostas em termos que contêm uma potência x, essa expressão que contém uma potência x também pode ser chamada de um polinômio. As próximas aulas serão dedicadas ao estudo da resolução de equações algébricas de qualquer grau. Vamos ver como analisar as possibilidades de soluções chamadas raízes de equação, levando em conta que não usaremos fórmulas que resultem de forma rápida aos seus valores, sabendo que mesmo em um universo de números complexos, nenhuma das resoluções fica sem solução. Né, professores? Agora é com vocês! Fez uma contribuição aqui, né, com a gente, e vocês podem observar que no ensino fundamental, olha isso, como que era, professor Maurício? Olha lá, um quadradinho mais 50 igual a 99. Que valor tem esse quadradinho? Bom, 49. 49? Né? No ensino fundamental 2 era assim, aí já começou no 7º ano a inserir letras, né? X mais 50 igual a 99, mas é a mesma coisa. O quadradinho e o X é o mesmo significado. Tem um valor numérico desconhecido que a gente precisa descobrir, mas ele existe. Né? Então, com isso, com essa situação, estamos sempre ligando a alguma situação do cotidiano, entendeu? Por quê? Porque toda vez que a gente precisar de um valor desconhecido, que a gente precisa descobrir, a gente pode usar qualquer artifício, beleza? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático. Você sempre compra pão. Aí você vai lá, pega 10 pães. Aí 10 pães dá R$9. Tem um certo dia que você não tem os R$9, você só tem R$5. Daí você fica, meu Deus, quantos pães eu vou pegar? Aí você para e pensa, se 10 pães são R$9, cada pão sai em média por 90 centavos. Então, 90 vezes 5 vai dar 4,50. Eu vou pegar 5 pães, vou conseguir pagar com os R$5 e ainda vou ter troco. Um troquinho, né? Olha aí. A equação serve para isso. Lá no vídeo falou do negócio do X da questão, né? X da questão. Isso a gente ouve muito, né? Até na nossa vida. Ai, meu Deus do céu, esse é o X da questão. O que seria esse X da questão? É a incógnita, né? Aquele valor que a gente precisa descobrir. Ele tem um valor exato, que nem ali. Só tem um valor que somado com 50 dá 99, né? Só tem um? Só tem um, não tem mais de um. Então, esse X da questão, a gente costuma dizer X, mas pode ser outra letra. Pode ser, né? Pode ser qualquer artifício, pode ser o quadradinho, pode ser o coração, pode ser a florzinha, o que você quiser. Mas, na parte do ensino médio, a gente começa a trabalhar com a álgebra, né, no seu contexto bem específico mesmo. Então, a gente vai usar muitas letras, que foi o caso dos polinômios, né? X à quarta, x ao cubo, enfim, né? E claro que trabalhando isso, você vai cada vez mais entendendo como funciona esse X da questão. Vamos lá? Vamos ver? Então, quando a gente fala disso, as equações algébricas são compostas de quê? Bom, nós temos uma equação algébrica, olha lá, ó. Uma parte com letras, números, uma igualdade, tá?
E o que mais ali? O maior maior expoente vai né? indicar o grau dessa nossa equação. A gente já sabe disso, né? Então, no polinômio, ó, vinha assim, ó, P de x é igual a x ao cubo mais 2x quadrado, era um P de x. Agora, como a gente tem uma equação algébrica, polinomial, a gente só vai fazer o quê? Igualar isso a zero, né? Isso. E tem um detalhe importante, tá? Caso o Enem cobre alguma coisa sobre equações algébricas, que vocês precisam saber. Essa equação algébrica que temos aqui no quadro de grau 3, se tem grau 3, indica que a maior quantidade de raízes que ela pode ter é 3. Uma de grau 2. Você está falando de respostas, Isso, né? como resposta. Então, para esse x aqui, de todo esse caminho, para esse x, nós podemos ter, no máximo, três respostas. Valores diferentes. 3. Ah, tá. Que no caso ali do x mais 50 igual a 99, expoente 1. Expoente 1, né? X elevado a 1, só tem uma resposta, que é o 49. Isso. Ah, então tá. E se for x ao quadrado? Tira essa parte aqui. X ao quadrado vai ter no máximo 2. Ó, interessante. No máximo 2. No máximo duas respostas. Isso, nós temos raízes e nós temos números que satisfazem a solução do problema. Então, x ao cubo, no máximo 3 respostas, né? Mas é claro que a gente já inicia o assunto, a gente já quer fazer o quê com vocês? Quiz, perguntar. A gente inicia o assunto já querendo saber de vocês se vocês sabem alguns quesitos que vão ser necessários para esse procedimento, para esse processo, tá? Sabe sim, com então, certeza. nada melhor do que realizar um quiz, porque aí você verifica se você sabe desse assunto, se não sabe, dá tempo de ir atrás, de procurar, de entender, pesquisar e tudo mais, tá certo? Então, solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz! Vai se reunir com os colegas, tá? Até o ano passado, nós não podíamos. Ficamos 2 anos sem poder ter essa proximidade com os colegas. Agora dá. Por conta da pandemia. Apesar de termos ali, né, aumentado um pouquinho o índice, mas estamos nos cuidando, então podemos nos reunir com os colegas. Hoje pode. Hoje pode. Monta grupo aí. Professor presencial, desculpa, tá? Mas agora vamos bagunçar a sala, formar grupo aí para poder resolver juntos. Então vamos lá. Juntou aí? Estamos aguardando. Tem gente que ficou sozinho ainda, pode? Não, pode não. Vamos juntar? Vamos juntar em dupla, vamos juntar em trio pra gente responder esse quiz com propriedade? Se nem a gente aqui quer ficar sozinho. Não, vamos juntar para fazer também? Vamos juntar? Então tá. Tamo junto e misturado. É hora de responder as questões do quiz. Então vamos lá para a pergunta de número 1, na telinha. Determine o valor de x na equação. Raiz quadrada de x menos 3 é igual a 0. Ai, mas ninguém me ensinou essa equação aí Já com raiz de ensinou 3. sim. Ué, oxi. Ah, então eu tenho que pensar num número que se eu tirar a raiz e tirar 3, eu tiro a raiz desse número, subtraio 3, tem que dar 0? Isso. Aí também tu facilitou demais, né? Né? Cadê a resposta? Tira a raiz quadrada, subtrai 3 e dá 0. Que número é esse? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Pensa, pensa. Que número é esse? Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Determine o valor de x. Pode ser 0? Pode ser 6? Pode ser 9 ou é raiz de menos 3? Com certeza a resposta correta é a letra A. Por que, professores? Porque na hora que eu jogo o nosso 9 aqui dentro da raiz, né? A raiz de 9 menos 3 tem que dar 0. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, 0. Bateu, valeu, deu certinho. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos de pergunta número 2. Determine o valor de x na equação 2x menos 5 igual a 0. Qual o número que eu multiplico por 2 e tiro 5 e tem que zerar? Multiplicar por 2 e tira 5. Multiplicar por 2 e tira 5. Multiplicar por 2 e tira 5. Qual é o número que multiplicado por 2 tira 5 vai zerar? Mas, gente, não teve infância não, eu acho. Não é possível. Ai, ai. Multiplicar por 2 e tira 5. Qual é o número? Tá fácil, né? Tá fácil? Fácil, fácil. Bora ver então?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se eu multiplicar 3 por 2, dá 6. Tirando 5, Dá 1. não deu. Se eu multiplicar 2,5, 2,5 dá 5. tira 5. 0. Então a resposta correta é a letra D. D. Multiplicou 2,5 por 2, tira 5, 0. Então nós estamos resolvendo as equações algébricas já. Dependendo do grau da equação, a gente tem uma solução. Ah, então tá? quer dizer que a letra A já estava excluída de qualquer jeito. Não tem mais ou menos. Ou é uma coisa ou é outra. É uma equação do primeiro grau. Só tem uma resposta, tá? Beleza. Pergunta de número 3. Determine o valor de x na equação x² menos 9 igual a 0. Ah, então aqui tem 2, né? Porque está ao quadrado. Pode ser, no máximo 2. Há um detalhezinho. Ai, ai. Bora ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pensa, pensa. Tempo. Para de rir. Ai, ai. E aí, para essa resposta, o que vocês acham? Vem aqui com a gente. Bom, como tem... X². Então vai ter pelo menos 2 respostas. Menos 9. Pelo menos 2, né? Ou então acho que ou é A ou é a B. Ah, então tem que ter esse mais ou menos. Eu acho que que sim. sim, né? Mais ou menos. Então exclui a C e a D. É, Vamos ficar com A ou B. Até porque não tem nem 2 ali para estar dividindo por 2. Mas se eu elevar 9 ao quadrado, dá? 9² dá 81. Ah, então não é a letra A. 9 ao quadrado, 81. 81 tira 9, não deu zero, não. Então, com certeza, a dupla aí, galera, o trio, o que vocês acharam? Com certeza, mais ou menos 3 é a resposta correta, né? Por quê? Se eu coloco 3 ao quadrado, 9. 9 tira 9, zero. E se eu coloco menos 3 ao quadrado, também dá? 9 também. Menos 3 vezes menos 3? Mais 9. Mais 9. 9 menos 9? Zero. Zero. Será que vocês conseguiram visualizar? Vamos lá na lousa? Vamos fazer junto com vocês lá, olha lá. Então, quando a gente tem aqui no x², tanto faz eu colocar o 3 positivo, como colocar o 3 negativo, tudo vai dar 9. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 também é 9, né? Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, zerou. Então, essas duas opções são as soluções para a minha equação x² menos 9. Beleza, beleza? Vamos de pergunta número 4. Temos que render aqui, bora ver. Determine o valor de x na equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Beleza, beleza? Então temos duas possibilidades de resposta, né? Todas as alternativas já nos levam a esse caminho. Ou a gente tem 4 e 3, ou 3 e menos 3, 1 e 3, menos 1 e menos 3. O que vocês acham? Vamos lá, como que ficou aí para vocês? Bora ver? Um número que somado dá 4 e multiplicado dá 3, Eu de cara já ia tentar o 1, né? Para ver se dava certo. 1? É, porque aí se o 1 deu certo, os outros eu nem tento, né? Eu acho mais fácil tentar o 1 do que tentar as outras, né? 1 ao quadrado. 1. Menos 4 vezes 1. 4. 1 menos 4, menos 3. 3. Menos 3 com mais 3, Zero. 0. Então, de certeza que 1 já é uma das raízes. Vamos lá. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3 igual a 0. E 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3 também tem que dar 0? Vamos pensar. 1 ao quadrado, 1, né? Então, 1 menos 4 mais 3? Isso. Eu devo 4, mas eu também tenho 4. Então, zerou. Zero. Agora aqui, 3 ao quadrado, 9. 9. Menos 3 vezes 4? 12. 12 mais 3. Eu devo 12, mas eu tenho também 12. Então Então não tem nada. zero. Beleza? Com certeza, 1 e 3 são as soluções para essa equação. Vamos lá de pergunta número 5 para finalizar o nosso quiz de hoje, eu acho, né? Determine o valor de x na equação x² igual a menos 3x mais 10. Vamos dar uma
facilitadinha pra galera Vamos, aqui? vamos. Vamos deixar ela toda no mesmo membro? Então, x ao quadrado, vamos passar para lá para o outro membro. Mais 3x. Mais 3x, vamos passar lá para o outro membro. Menos 10 tem que igual ser a zero. 0. Da mesma forma, é bom tentar primeiro os positivos, né? Se o 2, por exemplo, der certo, você já sabe que ou é A ou é B. Vamos lá, então, ver o 2. Vamos lá, 2 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado, 4. Mais 3 vezes 2. 6, Menos 10. 4 mais 6? 10. 10 menos 10? 0. Zerou. Então, já sei que 2 é uma das respostas, então não é C e não é D. Agora, é 5 ou menos 5, será? Só testar um. Vamos lá? Vamos tentar o 5? Vamos. Olha lá, não é o 5, é o menos 5. Vamos testar? Eu já dou a resposta. Vamos. Olha lá, vamos tentar o 5 então. 5 ao quadrado, mais 3 vezes o 5, Mais- menos 10. É, Igual você a pro 0, lado, né? né? Vamos lá, 5 ao quadrado, 25, 25. mais 3 vezes 15. 15. 3 vezes 5, 15. 15, menos 10. Eu tenho 25. Tem algo de errado, mas está certo? É menos 5, desculpa. Detalhezinho. Então, vai dar mais menos 15. Pronto. 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5. 25. 25. 3 vezes 5, 15. Menos com mais? Menos. 25 tira 15. Fica 10. 10 menos 10, Zero. 0. Então, 2 e menos 5 são as soluções para a nossa equação ali do problema 5. E olha que interessante, né? A gente já está resolvendo um monte de equação, já de várias situações, de grau 2, de grau 1, e a gente chegando à conclusão pelo nosso quiz que a gente já sabe fazer. Isso. E um detalhe importante, aqui nós só fizemos testando as soluções, né? Usando ali um raciocínio lógico e tal, mas para vocês, fica a dica, resolve a equação, Né? treina. É importante resolver esse tipo de equação. Beleza, beleza. E claro que a gente precisa avançar o conteúdo, porque a gente falou que tinha muito o que estudar. Então vamos lá. Você sabia que as equações do primeiro e do segundo grau são casos particulares de equações algébricas? Sim. Então ficou fácil, porque a Muito equação fácil. algébrica eu já conheço, eu já sei, né? Então agora é a hora da gente verificar as equações polinomiais, a raiz e o conjunto solução. Vamos lá. Raiz de uma equação polinomial ou algébrica. Essa nós já estudamos também. Fiquem tranquilos. É o valor de x. É o número que zera a nossa equação. Então já é coisa conhecida, então essa aula não é novidade nenhuma, tá? Fiquem tranquilos, porque a gente vai avançar aqui, mas não é novidade. Olha só aqui. Exemplo de número 1. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Admite x igual a 5 como raiz? O que é a raiz? Não seria aquela máquina de calcular, né? Isso. Aquilo que entra na máquina e tem que zerar. Isso. Beleza, então sim, pois quando a gente eleva o 5 ao quadrado, multiplica por menos 7 e soma 10, vai dar Zero. 0. Zerou. Se zerou, é raiz do da equação, né? Então, olha lá. Outro exemplo. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Admite x igual a i como raiz? X igual a i como raiz? Vamos ver, quem é i mesmo, né? I é um número complexo. Um número complexo, a nossa unidade imaginária. Isso. E a gente contém na nossa memória que i ao quadrado é igual a menos 1, que já é a nossa convenção dos números complexos. Menos 1 mais 1 é igual a 0, né? Então, por isso que a gente consegue visualizar a raiz de uma solução quando a gente substitui. É só a gente tirar a letra e colocar o número. Toda vez que a gente fizer isso, a gente tem como comprovar se é ou não raiz da equação. E isso é um passo importante. Parece besteira, mas, por exemplo, em algumas questões do Enem, vem falar de Enem de novo, né? A gente Em não algumas consegue, né? situações do Enem, você não vai conseguir lembrar, é natural, de como resolver aquela questão. Mas lá pela frente, aí você vai pular, porque nós já ensinamos para vocês que o método é esse, não sabe fazer, você pula. Só que lá pela frente você vai ter um lance, vai piscar uma luzinha, você vai falar assim, eu posso fazer o teste com as respostas. Daí você volta e vai testando. É calcular o valor numérico. É verificar se é a solução. Tá, então falou de raiz, às vezes vamos precisar encontrar a raiz e às vezes vamos precisar substituir e verificar se é ou não a raiz.
tá? Nesse caso fica muito fácil. No lugar do x, que é o x a questão, né? No lugar do x, a gente vai colocar o número dado aqui, ó. Ele diz que x é i. Se x é i, no lugar do x, vamos colocar i. I ao quadrado? Ele diz que x é 5, então no lugar do x vamos colocar 5. Isso a gente já Perfeito. fez muitas vezes, milhares de vezes, então tá tranquilo, tá beleza? Nossa primeira aula de equações algébricas tá no papo. Nem é novidade. Nem é novidade. Não. Vamos lá então, agora falando um pouquinho do conjunto solução, olha lá. Denomina-se conjunto solução de uma equação algébrica as raízes ou o conjunto de raízes da equação que fazem com que aquela sentença fique verdadeira. E agora, precisamos lembrar daquela aula lá atrás, quando nós falamos dos conjuntos numéricos. Porque aqui, né, nós temos algumas soluções. Dependendo do conjunto numérico falado ou citado no enunciado, alguns números podem ou não fazer parte da solução. Aqui a gente tem alguns exemplos. Quando a gente fala de solução, a gente vai dar dessa forma a resposta, né? A S de solução é igual entre chaves os valores que satisfazem essa equação. Então a gente vai dar como resposta dessa forma aqui, beleza? Então, aqui temos alguns exemplos de solução das equações. E claro, né, agora é hora do TFA. A gente falou, né, Teorema Fundamental da Álgebra. Vamos analisar aqui como que funciona. O Teorema Fundamental da Álgebra diz que toda equação algébrica P de x igual a zero, de grau n, possui pelo menos uma raiz complexa, real ou não. E aqui diz que o n é maior ou igual a 1, né? Porque realmente não existe menor, né? O grau da equação é de 1 para cima. Porque se for grau zero já é um número real, Não né? é equação, vira uma expressão numérica. Isso, é uma expressão numérica, não é mais uma equação. Então, realmente, o nosso expoente, o nosso grau da equação tem que ser maior ou igual a 1, tá? E a gente vai mostrar aqui, vai falar de Gauss, né? De novo ele, Gauss é olha o só. nosso amigo da matemática. Então, esse teorema foi demonstrado por ele em 1799. Então, ele tinha 21 anos, em sua tese de doutorado, ele desenrolou, bateu e jogou de ladinho o teorema fundamental da álgebra. E olha só que fato interessante. Doutor aos 21 anos de idade. Se o caba no 6º ano resolveu a soma dos termos de uma PA só para acabar mais rápido, No imagina 6º só. O bichinho era descolado, né? E claro que agora a gente vai para alguns exemplos práticos. Vamos lá. Uma das raízes da equação 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0 é 1. Resolva essa equação. Vamos ficar atento a alguns detalhes, né? Ele já disse que 1 é uma das respostas, né? Resolver a equação significa determinar o seu conjunto solução, que neste caso é formado pelo número 1 e pelas demais raízes. Então, temos mais respostas? Temos, mas uma a gente já sabe que é 1. Então, eu posso usar, por exemplo, aquela regra que nós fizemos lá para poder simplificar e transformar, baixar o grau dessa equação. Ah, de Sarri? Podemos. De Sarri. Briot-Ruffini? Briot-Ruffini. Vamos lá, então. Determinando o nosso Q de x aqui, pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini, a gente consegue, então, resolver essa equação. Por quê? Porque ela está de grau 3, né? Ela já disse que a nossa raiz é 1. Se a gente resolver pelo dispositivo prático, a gente vai baixar o grau, ela vai ficar de segundo grau. Segundo grau. E aí a gente tem outras maneiras mais simples de resolver, né? Então, vamos lá? Vamos colocar o nosso dispositivo aqui. A gente já... O pé do lado. Ai, gente, tem hora aqui, né? Aqui a nossa raiz é 1 e aqui a gente vai colocar os coeficientes. Menos 4. Menos 4, menos 2 e 4. Baixamos o primeiro e lá vamos nós. Quem falou que achou que não ia usar o Briot-Ruffini de novo, agora vai. Vamos lá. 2 vezes 1? 2. Menos 4? Menos 2. Menos 2. Menos 2 vezes 1? Menos 2. Menos 2 com menos 2? Menos 4. Menos 4. Menos 4 vezes 1? Menos 4. Menos 4 com mais 4? 0. 0, né? Então já temos aqui, já sabemos que o nosso resto é 0, né? E temos a nossa nova equação, né? Então vamos lá, 2x ao quadrado menos 2x, 2x ao quadrado, menos 2x, menos 4, Menos 2x. menos 2x,
Menos 4 igual a 0. Claro que eu vou apagar. Não, aqui os meninos merecem que fique tudo bonitinho. 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a 0. Ela é uma equação que tem o a valendo 2, né? A gente podia dividir tudo por 2 aqui? Pode. Pode, né? Cuidado com o nosso intérprete. Tá, cuidado com o intérprete, porque se a gente avançar o sinal aqui, depois fica atrás dele, né? Vai lá, 2x ao quadrado dividido por 2? X ao quadrado. X ao quadrado. Menos 2x dividido por 2? X. X. Menos 4 dividido por 2? 2. Então, temos uma equação do segundo grau mais simples, né? Isso. Menorzinha, né? Aqui tem outro exemplo, acho que não vai dar tempo. Acho que é o mesmo, né? Não. Ah, é outro, né? Ah, é. Uhum. Mas ele já sabe como é que faz, depois eles podem treinar. Isso, e na resolução das atividades de sala, se der, a gente volta Ou aí. então, como na sempre. revisão também, não é? Tem várias possibilidades, porque vamos matemática é assim, matemática não fica presa. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau que a gente pode resolver por soma e produto, não pode? Pode. Eu preciso de dois valores que somados vai dar o valor contrário do B, né? Lembra? Vai dar um positivo. E eu tenho que dois valores multiplicados tem que dar menos 2. Vamos pensar? Bom, para dar negativo... Eu gosto sempre de começar pelo produto, né? Eu tenho menos 2 como resposta, então eu posso ter o 2 e o 1 negativo? Isso. Isso mesmo, quer dizer, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 tira 1 dá 1 positivo. Pronto. Então, pronto. Então, a gente tem as raízes dessa equação de grau 3, são 3, né? A gente vai ter x igual a 1, que foi dado no problema, x igual a menos 1 e x igual a 2. Temos 3 respostas como solução. Só vamos botar aqui o conjunto de solução para ficar bonitinho, né? Solução vai ser igual. Começamos pelo negativo e vamos indo até o positivo em ordem crescente. Beleza. Se você quiser fazer também usando Bhaskara, não tem problema, né? Aqui é porque a gente tenta buscar um método mais prático e que não demore tanto também, para também a aula não ficar só de uma questão. Mas você pode usar Bhaskara. Beleza? Então, olha lá, determinar, né, a solução de uma equação é a gente chegar num conjunto solução. Nesse caso aqui, a gente já tinha a solução de uma das respostas, né? O próprio exercício falou que uma das raízes era 1. A gente precisava encontrar as outras, né? Aí, o que a gente achou melhor? Baixar o grau da equação, porque uma das raízes é 1, a gente transforma ela para a expoente 2, que é x ao quadrado, fica mais fácil de resolver. Bem mais fácil. Porque aí a gente pode resolver por soma e produto, pela nossa fórmula de Bhaskara, aí fica a critério do cliente, né? O que vocês querem achar melhor de resolver, tá? Baixando o grau da equação, a gente aqui tem duas possibilidades de resposta, mas a gente já tinha 1. Já tinha 1. Então, como é uma equação algébrica de grau 3, encontramos as 3 respostas. Menos 1, 1 e 2. Certinho? Beleza. O exemplo número 3 a gente vai deixar em stand-by e a gente volta aqui para resolver junto com vocês, eu acredito que dê tempo. Mas agora vamos de brincando com os números para finalizar a nossa aula. Olha lá. E a pergunta de hoje é, vamos ver? Charada. Bora ver. Nessa charada, a pergunta diz que... Qual é o médico que está sempre desligado? Médico que está sempre desligado? Sabe essa, Renan? Qual é o médico que sempre está desligado? Não, mas médico tem que estar ligado. Médico desligado não dá, não. Mas esse daí está desligado. Na charada, qual é o médico que está sempre desligado? Boa pergunta. Se liga na telinha, porque agora é hora de responder a nossa charada juntamente com as atividades de sala, né? Então aqui, galera, para a gente finalizar a aula, o que acontece então? Para responder a charada, você tem que pensar um pouquinho num trocadilho aí, né? Né? Qual é o médico que está sempre desligado? Tu vai querer dar a resposta? Não, jamais. Não estou dando resposta, não. É só uma dica. Ah, tá. Só fica, hashtag fica a dica. Então, é só olhar os trocadilhos, prefixos, sufixos, antefixos, pós-fixos. Deixa as pessoas de língua portuguesa pegar você dizendo essas coisas aí. Hein, gente? Então tá, né? Vamos ficar por aqui, mas a gente já volta com aquela revisão e também com a solução das atividades de sala e da nossa charada, beleza? Até já!